Eles eram uma família diferente de qualquer outra na televisão. Enquanto a maioria das estrelas de reality shows prosperava em tapetes vermelhos, roupas de grife e horizontes urbanos, os Browns escolheram um caminho diferente. Eles enfrentaram a gélida selva do Alasca, esculpiram abrigos de troncos toscos e caçaram comida no frio implacável. Para milhões de espectadores, eles não eram apenas sobrevivencialistas. Eram pioneiros carregando a tocha por um modo de vida mais simples e difícil. Eles se chamavam The Wolf Pack, uma família unida por coragem e determinação. Mas a realidade, como muitas vezes acontece, revelou-se muito mais dura do que a imagem pintada na tela. Por trás das câmeras, os Browns enfrentaram tempestades que ninguém previu. Doenças devastadoras, mortes súbitas, escândalos legais, casamentos desfeitos e prisões que abalaram o cerne de seu legado. Desde a estreia de Alaskan Bush People, em 2014, o público acompanhou esta família em todas as situações. No entanto, em 2025, o Wolfpack já não é o mesmo. O patriarca que os liderava se foi. Alguns filhos estão afastados, outros em batalhas legais, e alguns ainda se apegam ao sonho que seu pai incutiu. Então, quais dos Browns faleceram tragicamente? Quem enfrentou as frias barras de uma cela de prisão? E o que resta do sonho de sobrevivência da família em 2025? Vamos desvendar a história não contada do elenco de Alaskan Bush People. Aqueles que estão mortos, aqueles na prisão e aqueles que ainda lutam para manter o Wolfpack vivo. Billy Brown. No centro de Alaskan Bush People estava um homem, Billy Brown. Para os fãs, ele era o coração da série, o patriarca determinado que guiava sua família com sabedoria, coragem e fé. Nascido em 3 de dezembro de 1952, em Fort Worth, Texas, a infância de Billy foi marcada por uma tragédia inimaginável. Quando tinha apenas 16 anos, um acidente de avião matou seus pais e irmã, deixando-o órfão e sem teto. Foi uma perda que o marcou para sempre, forçando-o a aprender independência e sobrevivência da maneira mais difícil. Os primeiros anos de Billy foram passados vagando, fazendo trabalhos esporádicos e buscando um propósito. Ele se casou jovem, embora esse relacionamento tenha terminado rapidamente. Foi somente quando ele conheceu Amy Martin, que tinha apenas 15 anos na época, que sua vida começou a mudar de rumo. Juntos, eles construíram uma família que cresceria para 7 filhos. Para Billy, a família era tudo, e foi através deles que ele construiria seu sonho. Em 2014, o Discovery Channel apresentou Billy e os Browns ao mundo. Da noite para o dia, ele se tornou um nome conhecido. Sua visão de um estilo de vida fora da rede, completo com cabanas, caça e invenções improvisadas, cativou os espectadores. Ele não era apenas um sobrevivente, ele era um contador de histórias, guiando o público através de cada caça, cada construção, cada inverno rigoroso. Mas viver na selva teve um custo. Anos de problemas respiratórios e cardíacos atormentaram Billy à medida que envelhecia. Sua energia, antes ilimitada, diminuiu, e os fãs notaram sua dificuldade nas temporadas mais recentes. Em 7 de fevereiro de 2021, ocorreu uma tragédia. Billy sofreu uma convulsão fatal na propriedade da família em Washington e faleceu aos 68 anos. Sua morte causou um grande impacto no Wolfpack e em seus milhões de fãs. A Discovery exibiu homenagens, membros do elenco se emocionaram diante das câmeras e os espectadores lamentaram a perda de um homem que sentiam conhecer pessoalmente. Mais do que apenas um personagem na TV, Billy simbolizava resiliência e liderança. Sem ele, o programa lutou para manter sua identidade. Na 14ª temporada em 2022, o foco mudou para seus filhos, mas o brilho havia diminuído. O patriarca se foi, e com ele, uma parte do espírito do Wolfpack. Para muitos, a morte de Billy marcou o fim não oficial de Alaskan Bush People. Amy Brown. Se Billy era a cabeça do Wolfpack, Amy Brown era o coração. Nascida em 28 de agosto de 1963, no Texas, a vida inicial de Amy foi complicada. Ela se casou com Billy quando tinha apenas 15 anos, uma decisão que gerou críticas, mas também consolidou seu papel como a base da família. Ao longo de anos de dificuldades, Amy se tornou a voz da calma, a matriarca gentil que oferecia compaixão quando outros vacilavam. Sua maior batalha veio em abril de 2017, quando foi diagnosticada com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio 3. Os médicos deram a ela uma perspectiva sombria, uma chance de 3% de sobrevivência. Fãs e família temiam o pior. No entanto, Amy suportou rodadas exaustivas de quimioterapia e radioterapia, e em dezembro daquele ano ela alcançou o que poucos achavam possível. Ela foi declarada livre de câncer. O diagnóstico forçou os Browns a tomar uma decisão difícil. Eles deixaram as regiões selvagens remotas do Alasca para o estado de Washington, onde Amy poderia ter acesso aos cuidados médicos de que precisava. A mudança marcou um ponto de virada na história da família. Não mais no meio do mato, eles agora estavam equilibrando visitas ao hospital, vida suburbana e
O peso da fama. Quando Billy faleceu, em 2021, a força silenciosa de Amy tornou-se mais importante do que nunca. Viúva, ela se viu lidando não apenas com o luto, mas também com a complicada herança que seu marido deixou para trás. Processos judiciais, disputas de terras e dificuldades financeiras recaíram diretamente sobre seus ombros. Um processo de $500 mil de um ex-sócio apenas aumentou a tensão. Em fevereiro de 2025, os fãs ficaram novamente tomados pelo medo quando Amy foi levada às pressas para o hospital com fortes dores no peito e dificuldades respiratórias. Os médicos a colocaram em coma induzido para combater a pneumonia, e por dias a família se preparou para o pior. No final de fevereiro, no entanto, Amy mostrou sinais de recuperação. Vídeos postados mais tarde por Bear mostraram-na em casa usando oxigênio, mas cercada por seus filhos. Apesar de sua fragilidade, Amy continua sendo uma lutadora. Ela obteve sua permissão para dirigir, assumiu a responsabilidade pela propriedade da família e continuou a apoiar seus filhos. Para os fãs, ela representa perseverança diante de probabilidades esmagadoras. Mas o ano de 2025 tem sido um lembrete de que, mesmo o coração mais forte do Wolfpack não é invencível. A história de Amy é de resiliência, mas também de fragilidade. Um símbolo de quanto os Browns suportaram e de quanto continuam a lutar para se manterem firmes. Matt Brown, o mais velho dos irmãos Brown, Matthew Jeremiah Brown, mais conhecido simplesmente como Matt, foi uma vez visto como o herdeiro natural do legado robusto de Billy. No início da série, Matt mostrou uma presença forte. Ele era inventivo, habilidoso e parecia ter herdado o carisma de seu pai. Os fãs frequentemente imaginavam que, se Billy algum dia se afastasse, Matt assumiria o manto como líder do Wolfpack. Mas nos bastidores, a história de Matt se desenrolou de maneira bem diferente. Fama, isolamento e lutas pessoais começaram a pesar sobre ele. Por meados dos anos 2000, Matt estava lutando silenciosamente contra o alcoolismo. No início, o problema foi mantido longe das câmeras. Mas em 2018, sua ausência nos episódios e comportamento errático tornaram impossível ignorar. Em 2019, Matt deixou oficialmente o programa para entrar em reabilitação, marcando uma das fraturas familiares mais dolorosas de Alaskan Bush People. Para muitos espectadores, foi chocante. O mais velho dos Brown, aquele que deveria ser o braço direito de Billy, de repente se foi. Mas as lutas de Matt não terminaram aí. Em entrevistas e postagens nas redes sociais, ele fez acusações sérias. Ele afirmou que os produtores incentivaram o uso de drogas e álcool no set. Alegou que Billy reteve dinheiro dele. Em 2018, 2 mulheres acusaram Matt de má conduta na Califórnia. Enquanto o Departamento de Polícia de Los Angeles investigava, o caso não foi processado. Ainda assim, as manchetes aumentaram seus problemas crescentes. Afastado da família, Matt buscou cura na solidão. Ele se mudou para o estado de Washington, não muito longe das North Cascades. Em vez de câmeras, ele recorreu a atividades mais simples, como agricultura, apicultura, caminhadas e desenho. Ele frequentemente desaparece por dias na natureza, acampando na montanha Chopaca, retornando com dicas de sobrevivência e reflexões que compartilha em seu canal no YouTube. Nesta vida mais tranquila, Matt encontrou algo valioso: a sobriedade. Ao longo dos anos, ele documentou abertamente sua recuperação, celebrando marcos no Instagram e encorajando fãs que lutam batalhas semelhantes. Sua honestidade crua ressoa com aqueles que o veem não como uma estrela caída, mas como um homem determinado a reconstruir sua vida. No entanto, uma ferida permanece aberta, seu vínculo rompido com o restante dos Browns. Bear admitiu: Matt faz as coisas do jeito dele. Não o vemos muito. Apesar da proximidade física, a distância emocional é grande. Os fãs frequentemente perguntam se haverá uma reunião, mas até agora, Matt continua sozinho. Em 2025, é improvável que Matt volte para Alaskan Bush People. Em vez disso, ele criou seu próprio nicho, bem menor do que a fama que teve, mas possivelmente mais autêntico. Para muitos, ele representa tanto a tragédia quanto a resiliência do Wolfpack. Um homem que caiu muito, mas continua a se levantar um dia sóbrio de cada vez. Joshua Bam Bam Brown. Se a vida de Matt se inclinou para o caos, Joshua, apelidado de Bam Bam, incorporou a estabilidade. Nascido em 1984, Bam Bam rapidamente se tornou conhecido como o solucionador de problemas prático e direto da família. No programa, ele não era tão extravagante quanto Bear ou tão excêntrico quanto Noah. Em vez disso, ele era focado, disciplinado e frequentemente carregava a autoridade silenciosa de alguém que preferia o trabalho às palavras. Mas até mesmo Bam Bam eventualmente se afastou.
Em 2017, ele fez uma pausa nas filmagens após começar um relacionamento com Alison Kagan, uma produtora do programa. Para muitos fãs, isso foi surpreendente. Bam Bam era reservado, raramente insinuando questões pessoais. Romances. A sua decisão de se afastar realçou a seriedade com que ele encarava o relacionamento. Em 2019, Bam Bam regressou brevemente à série, mas era evidente que o seu coração já não estava ali. Em 2020, ele já tinha mudado completamente o seu foco, lançando uma pequena startup de eco-inovação. Seu objetivo era ambicioso: combinar suas habilidades na natureza com tecnologia moderna para criar soluções de vida sustentável. Foi uma evolução natural para alguém que passou anos vivendo isolado. Mas a vida de Bambam tomou um rumo aterrorizante em janeiro de 2022. Ao dirigir um GMC em Washington, ele colidiu com um Camaro. O acidente matou o passageiro do outro carro. Embora Bambam tenha sobrevivido com ferimentos leves, a tragédia o assombrava. Ao contrário de seus irmãos mais expressivos, Bam Bam permaneceu em grande parte em silêncio, emitindo apenas breves agradecimentos por ter sobrevivido e orações pela família da vítima. Desde então, ele se recolheu ainda mais à privacidade. Vivendo com Alison a bordo de um iate em Charleston, ele raramente atualiza os fãs. Quando o faz, é para partilhar fotografias da natureza, paisagens, marinhas e vida selvagem que refletem seu olhar para a beleza. Em 2025, Bam Bam homenageou o pai de uma das formas mais pessoais. Gravou o audiolivro das memórias de Billy, Uma Onda de Cada Vez. Para muitos fãs, foi um lembrete comovente do laço entre pai e filho e a prova de que, mesmo em sua quietude, Bam Bam ainda carrega o legado da família. Seu mantra online permanece família, fé, liberdade, ecoando o ethos de Billy. Embora a vida dele seja menos dramática que a dos irmãos, Bam Bam representa outro caminho, um definido não por escândalo ou fama, mas por uma vida privada com propósito. Ele talvez nunca volte à TV de realidade, mas a história dele continua num tom mais tranquilo, um de resiliência, reflexão e dignidade discreta. Bear Brown. Se algum irmão Brown parecia feito para a televisão, esse era Solomon Isaiah Freedom Brown, conhecido simplesmente como Bear. Desde o momento em que Alaskan Bush People foi ao ar, Bear era o viciado em adrenalina da família, o rei do extremo que tratava a natureza selvagem do Alasca como seu playground pessoal. Os fãs adoravam sua energia ilimitada, sua voz aguda e suas acrobacias ousadas. Bear não estava apenas sobrevivendo na mata. Ele estava prosperando, saltando, escalando e vivendo a vida em velocidade máxima. Mas a vida depois que as câmeras se apagaram contava uma história mais complicada. Quando a família se mudou para Washington em 2017, o papel de Bear mudou lentamente. Pela primeira vez, ele parecia menos focado em acrobacias e mais interessado em se acalmar. Em 2021, casou-se com Raven Adams e juntos começaram uma família, dando as boas-vindas a 3 filhos, River, Covey e Everest. Para os espectadores que viram Bear escalar árvores e perseguir lobos, era chocante vê-lo agora focado em fraldas e rotinas de dormir. Mas casamento e paternidade não apagaram os desafios de Bear. Em março de 2022, ele foi preso por violência doméstica leve após uma briga com Raven. Embora o caso tenha sido resolvido por um acordo, as manchetes mancharam sua imagem. Fãs debateram se o audacioso tinha ido longe demais. Com o tempo, ele se reconciliou com Raven e os dois tentaram reerguer a família. Em 2023, Bear voltou ao modo criativo, sugerindo novos projetos para manter vivo o legado do Wolfpack. Ele reformou um ônibus escolar em uma casa móvel, começou a vender quadrinhos e mercadorias online e até provocou 2 spin-offs, Alaskan Bush People, por trás das cenas com Bear Brown e próxima geração de Alaskan Bush People. Nenhum dos projetos se materializou ainda, mas eles refletem sua recusa em deixar a história da família cair no esquecimento. No início de 2025, Bear e Raven anunciaram sua separação novamente. Desta vez, eles insistiram que a separação foi pacífica e que iriam cocriar seus 3 filhos sem animosidade. O anúncio mostrou maturidade e contenção, qualidades que os fãs um dia duvidaram que Bear possuísse. Hoje, Bear concilia a criação conjunta dos filhos com seus projetos pessoais. Ele frequentemente posta vídeos refletindo sobre os ensinamentos do pai, compartilhando imagens antigas e narrando histórias da selva. Com isso, ele passou de aventureiro imprudente a um homem de família reflexivo. Para muitos na comunidade de fãs do Wolfpack, Bear continua sendo o mais público, o mais acessível e talvez o mais conflituoso de todos os irmãos. Ele ainda persegue sonhos,
Mas agora são sonhos de propriedades, spin-offs e um futuro estável para seus filhos. Gabe Brown. Se o Bear era a própria energia e o caos em pessoa, Gabriel Starbuck Brown, mais conhecido simplesmente como Gabe, era o seu completo contraponto. Artístico, emocional e evoluindo silenciosamente. Nascido em 1989, Gabe sempre foi o irmão que parecia viver entre dois mundos, o sobrevivencialismo robusto do Wolfpack e sua própria necessidade de autoexpressão. Em 2019, Gabe casou-se com Raquel Rose Pantiwa. O casamento deles foi uma cerimônia terna e íntima, distante do espetáculo da televisão de realidade. Juntos, eles construíram uma casa em Washington e deram as boas-vindas a duas filhas, a segunda nascida no final de 2024. A paternidade suavizou ainda mais Gabe, ancorando-o na vida familiar, mas a criatividade de Gabe sempre o destacou. Enquanto seus irmãos preferiam caçar ou construir, Gabe se voltou para a música e a arte. Ele desenhava retratos, tocava guitarra e frequentemente compartilhava partes de seu trabalho online. No início de 2025, ele postou uma apresentação acústica original que recebeu elogios dos fãs, lembrando-os de que a história do Wolfpack era tanto sobre individualidade quanto sobre sobrevivência. A vida não tem sido fácil para Gabe. Em 2020, um incêndio florestal destruiu a propriedade na montanha que ele e Raquel haviam trabalhado tanto para construir. A família mudou-se para uma casa alugada, começando do zero. Apesar do revés, Gabe se apoiou na resiliência, equilibrando o trabalho de construção com a vida no campo enquanto continuava a criar. Questões de saúde também foram manchetes. No início de 2025, Gabe passou por uma cirurgia para um problema não revelado. Os fãs temeram o pior, mas Gabe os tranquilizou com atualizações sinceras, mostrando sua gratidão e otimismo. Sua recuperação destacou sua resiliência, mesmo enquanto seu papel na família mudava. Gabe também falou abertamente sobre o impacto mental das redes sociais. Em um momento, ele confessou que considerou deletar suas contas completamente após se sentir traído por interações online. No entanto, o apoio dos fãs o trouxe de volta, e ele continua a compartilhar momentos de sua vida, tanto alegres quanto dolorosos. Seu estilo pessoal também gerou conversas. Com delineador, costeletas ousadas e um senso de moda em evolução, Gabe se afastou da imagem rústica associada aos Browns. Alguns fãs veem isso como uma individualidade revigorante, enquanto outros consideram uma saída estranha, mas Gabe parece despreocupado. Ele está traçando seu próprio caminho, que mistura a natureza selvagem com criatividade. Em 2025, Gabe se destaca como um dos Browns mais estáveis. Focado em suas filhas, grato por sua saúde e ansioso para criar, ele representa a possibilidade de crescimento além da vida selvagem. Enquanto Bear permanece em destaque, a jornada mais silenciosa e pessoal de Gabe lembra aos fãs que sobreviver não é apenas enfrentar tempestades, é sobre suportar as provações diárias da família e da autoexpressão.